E aí, pessoas? Hoje a gente vai resolver um problema envolvendo algoritmos gulosos. Eu estou aqui no meu LeetCode. Vou clicar aqui em Grid. A gente vai resolver um problema fácil em algoritmo guloso. Se você não sabe o que é um algoritmo guloso ele sempre tenta pegar a melhor solução local. Meio que, ele sempre escolhe a menor opção ou a maior. Algo nesse sentido. Talvez fique mais claro quando a gente resolver uma questão aqui. Vou resolver essa primeira aqui, minimum sum of 4-digit number after splitting digits. O link da questão vai estar na descrição. Então beleza, não esqueça de pausar o vídeo e tentar resolver você mesmo. Agora vamos ler o enunciado aqui. Eu gosto sempre de ver qual é o input e o output antes de ver o enunciado. Vou ver se tem um número e a gente tem que retornar outro número aqui. Envolve coisas de pares aqui, o número é entre 1000, o número é de 4 dígitos, ok. Você tem um número positivo inteiro, num, consistindo de apenas 4 dígitos. A gente quer dividir esse número em dois novos números, new1 e new2, usando os dígitos do número original. Leading zeros are allowed, ou seja, pode haver um zero antes de um número. E todos os dígitos encontrados em num precisam ser usados. A gente quer retornar a soma mínima de new1 e new2. Ok. Por exemplo, dados os números. Dado o número 29 e 32, que é esse exemplo aqui, nós temos os dígitos 2, 9, temos 2, 2, 1, 9 e 1, 3. Alguns pares são 22, 93, 23, 92, 223 e 9, 2 e 329. E aqui a menor soma é 23 e 29, que dá 52. É isso mesmo? 23 mais 29, 40, dá 52. Ok. Dado o número, a gente quer retornar a menor soma de dois números que são formados a partir dos dígitos desse número original. Beleza. Como a gente já deu aí o spoiler de que isso aqui é uma questão sobre algoritmos gulosos, o que dá para fazer aqui? Lembra que a gente tem que sempre escolher a menor ou maior em algoritmos gulosos? É meio que o que parece ser a melhor solução local. Então, nesse caso aqui, se a gente tem um número de 4 dígitos, por exemplo, sei lá, 1, 2, 3, 4. Se a gente quer a menor soma, a gente não pode, por exemplo, ter um número com um dígito e outro número com 3 dígitos. Porque esse número de 3 dígitos já vai elevar muito essa soma. Então, os dois números têm que ter 2 dígitos. Mas aí, como que a gente pode melhorar isso aqui? Qual que é a melhor escolha desses 2 dígitos? A gente vai ter, talvez a gente tenha números repetidos e tudo mais, mas vamos supor que são todos números diferentes. O que a gente pode fazer para dar a menor soma possível é pegar os dois menores dígitos e eles vão estar no número da dezena dos 2 dígitos dos dois números. Chama aqui new1, new2. Então, por exemplo, aqui nesse caso, o 1 e o 2 são os menores dígitos. São os menores valores aí dos nossos 4 dígitos. Então, eu vou colocar o 1 no new1 e o 2 no new2, tanto faz. Isso vai fazer com que a soma já seja um pouco menor do que seria, por exemplo, se eu escolhesse 2 e 3, daria números maiores do que começando com 1 e 2. 3 e 4, 4 e 1, 3 e 1. Então, eu escolhi os menores dígitos do meu número de 4 dígitos. E aqui tanto faz. Aqui eu posso colocar 3 e aqui eu posso colocar 4.
Se eu invertesse isso aqui, daria a mesma soma. O que importa é, a gente pegou... Porque o dígito que está nas dezenas são os mais significativos, são os que mais acrescentam na soma. Então meio que a gente está pegando os menores dígitos com essa tentativa de fazer a menor soma possível. Não sei se ficou claro, mas é isso aí. O algoritmo guloso está em pegar os menores dígitos para colocar eles nas posições mais valiosas, que são as posições das dezenas. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Eu acho que a gente não precisa ordenar. Talvez seja interessante ordenar. A grande questão de ordenar é que a gente vai precisar... Que a gente precisaria... Como são sempre 4 dígitos, o custo de ordenar é meio que constante. Ele não depende se esse número for 1000 ou 999, 9999, o custo seria o mesmo. Então a gente pode fazer isso. Mas para fazer isso a gente precisa dos dígitos do nosso número. Como que a gente pega o dígito? A gente vai sempre pegando por cento módulo 10 e dividindo por 10. Eu acho que eu falei aqui de uma forma meio superficial. Vamos pegar esse número aqui como exemplo. Se a gente dividir esse número por 10, ele vai dar resto 2. Que é exatamente o dígito que está aqui. Se a gente dividir por 10 e pegar a parte inteira, fica 293. Ok. Se a gente pegar o 293, dividir por 10 e pegar o resto, a gente vai pegar o 3. Então a gente poderia colocar o 3 em outra variável aí. Não sei porque isso aqui tá dando indentação. Se a gente dividir por 10 e pegar a parte inteira, a gente pega o 29 e assim por diante. Então, para a gente pegar os dígitos, a gente sempre pega o resto. O resto vai ser o dígito menos significativo. Aí depois a gente divide por 10 para diminuir o número e assim por diante. Então eu vou fazer um while aqui. While num. Eu vou fazer um array aqui de números. Vou fazer um vector de int. Eu vou chamar de dígitos. Agora o que eu vou fazer? Eu vou sempre pegar o resto. Vou criar uma variável chamada resto aqui. Int resto. Eu vou pegar um new num. Para não alterar a variável original. Esse new num aqui, eu vou estar sempre modificando. Então, beleza. O meu resto vai ser igual a new num por 110. E o meu new num vai ser igual a new num dividido por 10. Como new num é um valor inteiro, essa divisão aqui vai dar uma divisão inteira. Só vai pegar a divisão inteira. Então, aqui eu quero fazer um while new num for maior do que 0. Maior do que 1. Beleza. E o que eu quero é colocar esse resto nos meus dígitos aqui. Eu poderia fazer direto aqui, mas eu vou fazer isso aqui, ó. Dígitos.pushback. Resto. Ok, então eu imagino que após esse loop aqui, a gente vai ter os nossos dígitos. Agora que a gente tem os nossos dígitos, a gente pode ordenar. Digits.begin, digits.end. Agora a gente tem tudo ordenado em ordem crescente. Então a gente pega os dois primeiros e coloca como os dois dígitos. Como é que a gente vai fazer? Nossa soma vai ser o seguinte. Int sum vai ser o digits 0 vezes 10, que vai ser uma dezena, mais digits. Eu vou pegar o 3, tanto faz. 3 não, vou pegar o 2. Porque lembra que, por exemplo, isso aqui. Aqui é a posição 0, aqui é a posição 1, aqui é a posição 2, aqui é a posição 3. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse e somar com esse e esse.
Então, eu peguei o primeiro dígito, multipliquei por 10, porque vai se tornar uma dezena. E eu vou somar com o dígitos 1, que vai ser o outro, que é o segundo menor. E vou somar com dígitos 3. Ok. E vou retornar essa soma. Como são sempre 4 dígitos, dá para fazer isso aqui direto. Talvez exista uma maneira mais elegante de fazer isso aqui, mas eu acho que isso aqui deve funcionar. Isso aqui vai dar erro de compilação por causa desse número que eu coloquei aqui. Beleza, vamos lá. O que é que deu aqui? Ok, parece que funcionou. Ok, deu uma resposta meio errada aqui. Deu wrong answer. Era pra dar 47 e o meu deu um número negativo. Esquisito. O que é que pode ter dado de errado aqui? O que eu imagino que possa ter dado de errado é tentar acessar uma posição inválida. E essa posição está um número muito esquisito. Mas isso aqui sempre vai ter 4 dígitos. Talvez isso aqui tem que ser maior do que 0. Deixa eu dar submit novamente. É, tem que ser maior do que 0 aqui. De cabeça que eu não lembro exatamente. Vai chegar algum momento que vai ter só 1. Por exemplo, se o número fosse 1, 2, 3, 4. Chegaria um momento em que ele seria igual a 1. Ainda daria para pegar esse dígito aqui. Então, se a gente coloca maior do que 0, agora dá certo. Maior do que 1 teria um dígito a menos. Então funcionou. Ele é razoavelmente rápido, usa pouca memória. Eu estou satisfeito. Então, isso aqui é um algoritmo guloso. A gente pegou os dígitos menores do número para formar essa menor soma possível. A gente não precisou de nenhuma estratégia diferenciada. A gente só foi guloso. Pegou os menores dígitos para colocar nos dígitos das dezenas. Então, beleza. Agora vamos só analisar a complexidade disso aqui. A complexidade é constante, porque esse while aqui, ele sempre vai ter 4 dígitos. Como o número sempre vai ter 4 dígitos, esse while aqui sempre vai executar 4 vezes, sempre. Então, eu falei constante, mas na verdade é constante, porque esse sorte aqui seria n log n, mas o n meio que sempre vai ser 4. Então vai ser meio que 4 log 4. Então a gente pode dizer que isso tudo aqui é constante. Não depende de quão grande seja o num. Se for 1000 ou se for 9999, vai dar a mesma complexidade de tempo. A gente pode considerar como odd 1. E espaço. Espaço seria odd n? Não. Seria odd n, por exemplo, se o número fosse 1000, a gente precisasse de 1000 de memória ou 2000 de memória. Mas a gente sempre precisa da mesma quantidade de memória. 4 posições no vector e algumas variáveis extras, então o espaço também é constante. Então, bastante simples esse problema, ele não precisa de nenhuma estrutura de dados extras, então a gente pode considerar como complexidade de tempo e espaço como constantes. Como o vídeo está ficando um pouco longo aqui, eu vou parar por aqui. E a gente se vê aí em outros problemas que eu tentarei resolver. Falou!